Uma saudação especial a todos os eleitos da CDU nas autarquias do Alentejo, que hoje aqui se encontram neste convívio de confraternização, que é ao mesmo tempo de exaltação da Revolução do 25 de Abril, que agora comemora os seus 45 anos de enaltecimento do poder local democrático, que dela nasceu para se afirmar como uma grande conquista do nosso povo de Abril, e de Abril que também da afirmação que foi da afirmação da CDU. Neste ano de grandes batalhas eleitorais, de importantes combates para o futuro, uma saudação que é extensiva a todos os apoiantes e ativistas da CDU aqui presentes. Andam por aí muitas notícias especulando sobre tensões, confusões, demissões, crispações, particularmente do PCP. Olhando para este jantar, camaradas e amigos, bem podemos dizer, a CDU e o PCP estão bem e recomendam-se. Comemoramos estes 45 anos dessa revolução que marcará para sempre a história do nosso país. Passaram 4 décadas e meia e a Revolução de Abril continua a congregar com júbilo os portugueses, porque o seu significado profundo, os seus valores, os seus ideais, não só permanecem na memória e no coração do povo, como são, pela sua atualidade e capacidade mobilizadora de vontades, um guia para a nossa ação coletiva na construção de um Portugal mais fraterno e solidário, mais livre, democrático e desenvolvido. O 25 de Abril de 74 foi mais que aquele dia inicial inteiro e limpo de que o poema nos fala. Foi o resultado de décadas de luta abnegada, corajosa, preservante do povo português contra a ditadura fascista. Foi um empolgante processo de realização da vontade popular, numa afirmação de liberdade, de emancipação social e de independência nacional. Foi uma revolução que realizou profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais e que contou sempre com a iniciativa, o estímulo, o empenhamento do Partido Comunista Português. Uma revolução onde a classe operária e os trabalhadores, as massas populares e os militares progressistas, unidos na aliança Povo-MFA, desempenharam um papel fundamental em todas as conquistas democráticas que foram depois consagradas na Constituição da República Portuguesa, muitas das quais que são hoje assimiladas como naturais. Profundas transformações revolucionárias e conquistas, um regime democrático, amplas liberdades e direitos fundamentais, nacionalizações, reforma agrária, controle operário, poder local democrático, vastos direitos sociais e laborais, livre organização sindical e direito à greve, fim da guerra colonial, entre outras, que criaram uma realidade que abriu uma nova perspectiva de desenvolvimento do país e que a nossa Constituição da República consagra. Sabemos que com o processo contra-revolucionário, iniciado em 1976, a política de direita levada a cabo pelos sucessivos governos do PS, PSD e CDS, sozinhos ou acompanhados, atacou e destruiu ou mutilou muitas dessas conquistas. Sabemos igualmente que o texto constitucional que hoje temos não corresponde ao que foi aprovado em 1976. Em 7 processos de revisão constitucional, negociados entre o PS e o PSD, com o apoio do CDS, alguns aspectos fundamentais da Constituição da República aprovados foram sendo eliminados ou descaracterizados. Mas destruídas, mutiladas ou descaracterizadas, essas conquistas não podem deixar de ser valorizadas pelo que representam de experiência, de valores e ideais que se mantêm vivos e que permanecem como uma referência para a luta presente e para a construção do futuro democrático e independente de Portugal. O poder local democrático, tal como foi concebido na Constituição, é, e nestes anos provou ser, uma das mais importantes e duradouras e consensuais realizações da democracia portuguesa. O modelo de poder local
instituído em Portugal, assente na eleição democrática, na representação proporcional, na participação plural de várias correntes políticas e de grupos de cidadãos nos órgãos autárquicos, tem sido um importante valor democrático e tem constituído para o desenvolvimento de níveis de bem-estar e de qualidade da vida das comunidades locais. Lembrando que eram as freguesias e as câmaras municipais antes do 25 de abril de 74, percebemos melhor o que efetivamente representou a Revolução de Abril na vida das populações locais. Para quem não tenha conhecido ou não se recorde, é bom lembrar neste momento de comemoração que não havia atividade autárquica antes do 25 de Abril. Lembrar sempre. Numa visita a uma escola do secundário, havia um aluno que depois da nossa intervenção, do que foi o antes e depois do 25 de Abril, dizia-me: jovem, porquê é que vocês nunca nos disseram isso? E por isso mesmo é que é importante esse esclarecimento do que era o nosso país, do que é o nosso país, do que foi a obra do poder local. Nessa altura, antes de Abril, as estruturas do poder local não passavam de correias de transmissão da ditadura ferozmente centralizadora, invariavelmente dirigida por serventuários do regime, desprovidos de quase tudo: meios, equipamentos, quadros técnicos e, sobretudo, autonomia da intervenção. Que as escassas obras realizadas eram de fachada, decididas pelo poder central e sem qualquer consideração pela necessidade ou os anseios da população, que em geral viviam sem água, sem luz, sem transportes, sem saneamento, limpeza, comunicação, escolas, centros de saúde, equipamentos sociais e desportivos. Não é demais lembrar, por exemplo, que em 25 de abril de 74 faltavam 700.000 casas. 57% das habitações do país não tinham água corrente. 68% não tinha casa de banho. 50% não possuíam qualquer sistema de drenagem dos esgotos. 36% não tinham energia elétrica. 87% das sedes de concelho não realizavam o tratamento das águas poluídas e de esgotos. Muitos concelhos estavam privados de assistência médica. A taxa de analfabetismo atingia uns 25,5%. 1.500 povoações com mais de 100 habitantes estavam privadas de acessos rodoviários. A população que praticava desporto não atingia 5%, incluindo crianças e jovens. Eram necessários inventários para mais de 420.000 crianças e só cerca de 12.000 idosos usufruíam dos precários equipamentos de apoio existentes. A Revolução de Abril significou um extraordinário progresso da sociedade portuguesa e mostrou conter em si força e as potencialidades necessárias para empreender a eliminação de muitas desigualdades, discriminações e injustiças sociais. Foi com a Revolução de Abril que as populações passaram a poder eleger os seus representantes nos órgãos do poder local e as autarquias a ver consagrados na lei competências próprias, recursos financeiros, bem como um quadro de pessoal próprio. A marca d'água do poder local, como conquista de Abril, é sem dúvida a imensa participação popular na variedade dos seus órgãos. É o seu sistema de eleição direta e proporcional. São as importantes funções que já desempenham, os recursos a que têm acesso e que, apesar de tudo, foi possível alcançar nos anos seguintes à Revolução e que nas últimas décadas os vários governos, PS, PSD e CDS, têm por todos os meios procurado aniquilar. É justo também assinalar neste momento de comemoração que foi graças à Revolução que os trabalhadores das autarquias passaram a ser considerados funcionários e agentes do Estado, que não eram, que veio a ser reconhecida a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos e ideológicos, que foi reconhecida aos trabalhadores
a liberdade sindical e, consequentemente, a constituição das associações sindicais para defenderem os direitos e os interesses dos trabalhadores que representam. Foi a partir de abril que as autarquias viram criadas as condições para, com os seus próprios recursos humanos e financeiros, intervirem localmente na resolução de muitos atrasos de que o nosso país padecia, do fornecimento da água à população, ao saneamento básico, da recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos, do fornecimento da energia elétrica à construção de acessos rodoviários aos mais recônditos núcleos populacionais, da construção de jardins de infância, as escolas básicas do primeiro ciclo, dos centros de apoio a idosos, de equipamentos culturais e desportivos e até para lá do que são as suas próprias atribuições, a cedência dos terrenos municipais para a construção de centros de saúde e hospitais e de apoio ao movimento associativo. Quero dizer, camaradas, que o Alentejo é particularmente uma região onde cabe perfeitamente a nossa admiração, o nosso entusiasmo, porque foi através do poder local democrático que hoje o Alentejo não definhou totalmente, contrariando a desertificação, contrariando os problemas desta realidade do Alentejo, desta realidade. As enormes transformações sociais operadas na melhoria das condições de vida das populações são inseparáveis das características profundamente democráticas que a Revolução de Abril trouxe ao poder local, mas são também do papel pioneiro em muitos domínios desta força que é a CDU, que aqui está, com os seus eleitos e ativistas, eleitos que personificam os valores contidos na consigna da CDU, trabalho, honestidade e competência, uma forma de exercício do poder ao serviço das populações e da melhoria das condições de vida. Uma força que deu um inestimável contributo para as mudanças positivas que se operaram na sociedade portuguesa desde o 25 de Abril. Como comprovam os dados oficiais, as autarquias geridas pela CDU são as que asseguram na área das infraestruturas básicas as mais elevadas taxas de cobertura. Foram as pioneiras no domínio do planeamento e do ordenamento do território e as que hoje apresentam mais planos estratégicos de desenvolvimento gerais e setoriais. Têm os conselhos de maioria CDU, não só uma assinalada obra de equipamento coletivo socioculturais, como demonstraram uma consistente capacidade de implementação de programas de animação e desenvolvimento cultural e desportivo. As autarquias CDU são aquelas, como a prática demonstra, onde é mais expressiva a participação popular e onde é mais efetivo o apoio e estímulo às diversas expressões de associativismo. Temos nas nossas autarquias um valioso trabalho de valorização e requalificação urbana, não só em concelhos e cidades e freguesias do interior, mas também em concelhos metropolitanos. Um património de intervenção nos domínios da reabilitação urbana, nos bairros e centros históricos. Uma importante capacidade de realização, apesar da ofensiva e dos excessivos ataques ao poder local, quer no plano da democraticidade, quer no plano da autonomia, cada vez mais coartada pelo poder local, quer no plano dos recursos financeiros, cada vez mais escassos, e com a sistemática fuga ao cumprimento da lei das finanças locais e crescente transferência de competências sem os correspondentes meios financeiros. Hoje, continuam a vender, ou a tentar vender, gato por lebre, a apresentar a transferência de encargos travestidos de descentralização, que sempre negaram. PS e PSD em particular, como se viu ainda de novo com o acordo entre Rui Rio e António Costa, que continuam a convergir no processo de desvalorização do poder local que tem unido estes dois partidos ao longo de décadas de política de direita. Por isso também se inviabilizou até hoje a criação das regiões administrativas previstas na Constituição, erguendo um real obstáculo a uma verdadeira descentralização, à democratização da administração regional, à correção das assimetrias e de um desenvolvimento equilibrado do território nacional.
Fala-se muito da proximidade para tentar levar ao engano as autarquias, com a transferência de competências, como faz o governo do PS, mas mantém há 4 anos a recusa de devolver as mais de 1000 freguesias roubadas ao povo pelo governo do PS. Sim, somos uma força de confiança e com um passado de realização que tem a marca distintiva de um projeto cuja matriz é intrínseca ao interesse público das populações. Um projeto coerente com o Abril e com os seus valores. Caros amigos e camaradas, esta é a força que se entrega com uma dedicação sem limites ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do país, que tem pela frente novas e importantes batalhas eleitorais. São combates com uma grande influência na evolução da vida política nacional dos próximos anos, nomeadamente aqueles que têm expressão nacional, as eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República. São eleições que contribuirão com mais votos eleitos da CDU para concretizar novos avanços nas condições de vida dos trabalhadores e do povo, dar mais força à luta pela concretização de uma política alternativa em Portugal por qual lutamos, e mais força à exigência de uma Europa a favor dos trabalhadores e dos povos. Batalhas eleitorais que, tendo cada uma a sua especificidade, são batalhas que exigem que se assumam como uma única batalha. Uma grande batalha que precisamos de enfrentar com toda a determinação, capacidade de iniciativa e realização, construindo uma grande, combativa e esclarecedora campanha eleitoral de massas, capaz de envolver o máximo das forças de cada uma das componentes da nossa coligação e os muitos milhares e milhares de independentes, democratas, patriotas, que sabem que reside na CDU, no seu reforço, o elemento mais decisivo para a concretização de um Portugal de progresso. Uma campanha que afirme com confiança que há alternativa à submissão e à dependência, que há soluções e respostas para os problemas nacionais e que, para eles serem possíveis, a CDU tem de ter mais força e mais votos. Uma campanha na qual é imprescindível o contributo dos eleitos da CDU. A sua presença, o seu empenhamento é indispensável, porque os autarcas e os eleitos em geral demonstram todos os dias a diferença da CDU, porque estão próximos da população e podem transformar essa proximidade em mais apoios, em mais votos na CDU, porque podem ter um papel determinante no esclarecimento, na divulgação das nossas propostas. Trata-se de eleições muito exigentes, um enorme desafio aos ativistas e eleitos da CDU, e tanto mais exigentes quando sabemos que em torno delas e para além delas se estão a conjugar elementos que podem determinar o curso do país por largos anos. Estamos a um pouco mais de um mês desta primeira batalha das eleições eleitorais, a da eleição de deputados para o Parlamento Europeu, que por ser a primeira assume uma particular importância, porque precisamos de tudo fazer para que esta seja o início de um caminho de conquista e avanço da CDU. Sim, a primeira batalha eleitoral aí está, a solicitar toda a nossa disponibilidade. Uma eleição onde o que está verdadeiramente em opção é saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os interesses dos trabalhadores e o povo, como farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e o farão no futuro os deputados do PS, do PSD e do CDS. É saber se afirmamos corajosamente o direito soberano do país ao seu desenvolvimento, como o farão os deputados da CDU, ou se aceitamos a continuação desta opressão nacional, como têm feito e farão os deputados do PS, PSD e CDS, se aceitamos que o aprofundamento do projeto supranacional, do domínio económico e político que nos submete aos ditames dos grandes interesses e das grandes potências, como têm aceito PS, PSD e CDS, ou se afirmamos a soberania nacional como elemento fundamental de uma alternativa progressista, como defende a CDU e os seus eleitos.
os candidatos do PS, PSD e CDS bem se esforçam e tudo aproveitam para mostrar as suas diferenças, mas a vida mostra ao contrário. Naquilo que é essencial e fundamental, na definição de uma política para o país e para a Europa, muito pouco os diferencia. Afirmam diferenças, mas o que se viu continua a haver é que PS, PSD e CDS estão unidos pela igual aceitação do colete de forças do tratado orçamental que aprovaram e os seus governos sempre executaram, sabendo quanto significou de prejuízos, de atraso para o país, essa sua comum opção, onde se pesa sobremaneira a política da ditadura do déficit. Unidos estão na aceitação aos constrangimentos do euro, das suas regras de governação económica, dos semestres europeus, dos vistos prévios, dos orçamentos de programas de estabilidade, todos cada vez mais limitadores e constrangedores da afirmação de uma política de desenvolvimento nacional. Unidos na aceitação da dependência e da subalternização do país, que foi e está crescentemente colocado de importantes instrumentos de soberania que condicionam e inviabilizam qualquer projeto de desenvolvimento soberano. Unidos estão pelo mesmo modelo de políticas económicas e sociais, unidos nas privatizações, nas PPPs, na defesa e liberalização dos mercados ao serviço dos grandes interesses transnacionais à custa da economia nacional, unidos no passado na regressão dos direitos laborais, unidos hoje na defesa e manutenção dessa regressão, mesmo quando falam da necessidade de um novo contrato social, como faz o PS. Unidos na garantia de que não faltará ao grande capital financeiro a brutal renda de juros da dívida, mais de 100 mil milhões de euros de juros desde a adesão ao euro. Unidos na aprovação no quadro financeiro da União Europeia, um quadro financeiro que é contrário aos interesses do país. Unidos nas políticas de aprofundamento neoliberal, federalista e militarista da União Europeia. Unidos na defesa da União Bancária ao serviço dos tubarões financeiros e do seu projeto de concentração bancária. Unidos e bem unidos na garantia aos banqueiros de apoio do erário público para cobrir os seus desmandos, negociatas, fraudes, com o incentivo e a bênção da União Europeia. É por tudo isto que nesta eleição, para o Parlamento Europeu, a questão não é saber quem melhor defende a União Europeia no país. Esse papel de submissão aos ditames da União Europeia tem sido desempenhado com consequências muito negativas para o país por parte do PS, PSD e CDS. O que importa, camaradas e amigos, é ter na União Europeia, no Parlamento Europeu, quem defenda os interesses do povo e do país, ou seja, deputados eleitos pela CDU. Essa força que defende também aqui no país, com a sua ação e a decisiva intervenção e iniciativa, os interesses dos trabalhadores e do povo, como está patente nestes mais de 3 anos da nova fase da vida política nacional. Sim, foi este partido que, dando expressão a uma vasta e prolongada luta dos trabalhadores do nosso povo, tomou a iniciativa e apontou o caminho e a solução que haveria de conduzir à derrota e ao afastamento do governo PSD-CDS, à interrupção da marcha de uma ação política de agravamento da exploração, do empobrecimento que se abatia sobre os trabalhadores, o povo e o país. Foi o PCP que, interpretando a vontade popular expressa no voto, avaliando a nova correlação de forças na Assembleia da República, avançou e não desperdiçou a oportunidade para, com a luta dos trabalhadores e do povo e da sua própria ação, iniciativa, intervenção política, defender, repor e conquistar direitos. Uma justa orientação que faz com que se avançasse na recuperação de salários, no subsídio de Natal, nos feriados, na valorização das reformas e das pensões, na redução de impostos sobre o trabalho, no apoio às famílias, libertando-os dos custos dos materiais escolares, reduzindo propinas e aumentando o abono de família, na concretização da eliminação do pagamento especial por conta, que pesava sobre as micro, pequenas e médias empresas e em muitas outras medidas. Sim, camaradas, é hoje a notícia de um estudo de uma fundação
de um grande capitalista. E então, desse estudo profundo em que reuniu uns técnicos, uns pensadores, que concluíam, no essencial, 2 ou 3 coisas. Primeiro, com este aumento da esperança de vida, o melhor é passar a reforma, a idade da reforma, para os 69 anos. Segunda ideia, que era preciso privatizar, particularmente as contribuições mais altas, retirando para fundo de pensões e deixando depois a segurança social para os pobrezinhos. Depois também uma ideia de que era preciso libertar a segurança social destas pressões. E camaradas, eles têm razões para estar zangados. Lembram-se, por exemplo, do subsídio de Natal, em que eles salamizaram através daquele esquema de cada mês dar uma partinha pequenina. Eles pensavam mais à frente, tendo em conta que os reformados chegavam ao fim do ano e não tinham nenhum tostão para receber do subsídio de Natal. Para que é que era o direito, se não estava lá dinheiro nenhum? Recusamos o subsídio de Natal. Mas também, em relação à própria segurança social, vêm argumentar que não há sustentabilidade da segurança social. Já vimos este filme em 2006. Estes senhores dos estudos parece que descobriram a pólvora. Não! Vêm com o mesmo argumento de 2006, que era, no fundo, dizer: isto não tem sustentabilidade, a segurança social não tem futuro, pois bastou estes pequenos avanços no aumento das reformas das pensões, no aumento dos salários, na atribuição do subsídio de Natal, na reposição de rendimentos e direitos, para que a segurança social tivesse o maior aumento de receitas de há 20 anos esta parte, porque cresceu o emprego, porque cresceu o salário, porque o rendimento. E por isso querem, camarada, querem naturalmente o bife. Ou seja, às vezes até há amigos que nos dizem: os que têm reformas muito altas deveriam sair da segurança social. Não dizendo que esses são os maiores contribuintes para a segurança social, que estão bem cá no sistema universal, geral da segurança e solidário da segurança social. Porque o que eles querem é isso, querem o bife do lombo, retirando essas pensões, retirando essas reformas mais elevadas. No fundo, ficaria uma segurança social para os pobrezinhos, para aqueles de 200, 300 ou 400 euros, com todas as consequências que daí adviriam, particularmente para as gerações futuras. Perderam, não conseguiram esse objetivo. Venham já à carga outra vez. Mas isto demonstra a razão que teve o PCP em dar uma contribuição decisiva para garantir o sistema da segurança social, para aumentar reformas e pensões, para retribuir o subsídio de Natal, para continuar com uma segurança social pública, universal, geral e solidária, como nós pretendemos. Aos trabalhadores e ao povo está colocada a opção de escolher avançar e não andar para trás. Avançar em direitos e não andar para trás na sua liquidação. Avançar nas condições para assegurar o caminho do desenvolvimento soberano do país e não andar para trás, com novas imposições e ingerências de submissão aos interesses e ditames da União Europeia e do euro. Avançar com uma política que aposta no investimento, no financiamento dos serviços públicos, no apoio à produção e não andar para trás, com novas privatizações, mais dependência e maiores déficits estruturais. Avançar na afirmação de que Abril representou, afirmando os seus valores e concretizando as suas conquistas, e não andar para trás, na difusão de concepções antidemocráticas que remetem o país para os tempos sombrios da miséria, do atraso, da corrupção, da falta de liberdade. Avançar na concretização dos direitos inscritos na Constituição da República Portuguesa e não andar para trás na sua subversão e destruição. Avançar no sentido de resposta plena aos problemas do país, na afirmação da política alternativa capaz de romper com a política de direita e assegurar o desenvolvimento soberano do país. Os portugueses sabem o que ganharam com a nossa iniciativa,
com a ação desta força impulsionadora do progresso e desenvolvimento. É agora a hora de aprofundar este caminho. As eleições de 2019 são a oportunidade, com o reforço da CDU e a luta dos trabalhadores e do povo, para abrir esse caminho que hoje está nas nossas mãos, na nossa ação coletiva e individual, a cada um de vós, a todos nós, de mobilização para o voto na CDU, e mostrar que está nas mãos dos trabalhadores e do povo português abrir a possibilidade de concretizar o Portugal que temos direito, dando mais força à CDU para o país avançar a sério. O voto numa mais justa distribuição da riqueza, o voto que aposta nas potencialidades e riquezas nacionais e as defende para garantir o desenvolvimento, o progresso, a melhoria das condições de vida dos portugueses. O voto que dá garantias de que os que com ele forem eleitos defenderão os interesses do povo e do país. O voto que não pactua com o compadrio, a corrupção, o abuso de poder, a submissão do interesse público aos interesses privados. Esse voto, o voto na CDU, que é a marca da diferença que perdura para além das eleições. Um voto de gente séria, identificada com os interesses dos trabalhadores e do povo. O voto que pesa verdadeiramente para dar força a uma alternativa política patriótica de esquerda. Temos muito trabalho pela frente. Um combate que é imperioso assumir com todas as nossas energias e capacidades, mas também com muita audácia e muita confiança na possibilidade de concretização dos objetivos que propomos. Sim, camaradas, nós fizemos o nosso melhor que pudemos para estes avanços significativos, contra a vontade do PS em muitas circunstâncias, sempre contra a vontade do PSD e CDS, mas persistimos, e esses avanços hoje demonstram que não foi só reposto rendimentos e direitos, foi reposta a própria esperança de muitos portugueses que acreditam que é possível viver melhor. Esse é o grande desafio que está colocado, porque naturalmente, quando chegar à altura das eleições, com o voto, com todo o peso que tem cada voto, importa dizer, eu tenho um anseio a uma vida melhor. E por isso tenho que votar em conformidade quem luta para que eu tenha um futuro melhor. E esse é o desafio que está colocado aos portugueses. Agarrar no seu voto e perceber que há uma força que desde sempre, nas boas e nas más horas, está com os trabalhadores e o povo. Essa força é a CDU, o voto tem que ser na CDU. Por isso, camaradas, nós podemos dizer, num tempo difícil, em que percorre pela Europa e até no mundo uma onda de retrocesso, em que os povos vêm condicionados à sua soberania, os seus direitos sociais e laborais, num tempo em que nesta Europa, durante estes 3 anos e meio, havia uma onda de facto de destruição de direitos, aqui em Portugal nós não só limitamos essa ofensiva, como conseguimos avanços. Havia quem nos dissesse, não vale a pena, o PS é quem é. Nós sabíamos, camaradas e amigos, sabíamos disso, mas não perdemos nenhuma oportunidade para que se desse um passo, fosse em relação a salários, fosse em relação a reformas e pensões, fosse em relação aos direitos dos pequenos e médios empresários, fosse em relação à proteção social, fosse em relação aos manuais escolares para os jovens. Sempre não perdemos uma única oportunidade que levou a que o PS, mesmo contrariado, acabasse por convergir connosco nesses objetivos. E é por isso que nós precisamos de mais força. Não é para ter mais um deputado ou menos um deputado. Não é por isso, camaradas e amigos. É porque esta força terá mais peso quanto mais votos existirem na CDU. E esta é uma batalha que deve ser nossa, que não deve ser só dos candidatos. Cada um de nós deve assumir-se no papel de candidato para conseguirmos uma grande votação na CDU. Viva a CDU!